Queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja convosco, graça e paz. Estamos de volta, dando continuidade ao nosso estudo bíblico no capítulo 15 de 1 Samuel. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre o primeiro encontro de Samuel com Saul, registrado no capítulo 15. Neste conteúdo, estaremos analisando o desfecho desse encontro, isto é, o profeta repreende a Saul pelo fato de ele não cumprir os mandamentos de Deus. Por isso eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia no capítulo de número 15 de 1 Samuel, versículos 14 ao 23. Aproximadamente 1079 a.C., Saul governou Israel por um período aproximadamente de 40 anos. E como nós sabemos a história, um desastre total. Pois bem, Samuel, conforme o texto, condena a desobediência de Saul, recusando-se a aceitar suas desculpas de ter salvo os animais para poder sacrificar a Deus. Samuel então declara a Saul que o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Observe como o pecado tem voz de balidos. O texto diz: disse Samuel, que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? Saul, então, precisou encontrar um argumento para tentar explicar a Samuel a situação que estava ocorrendo ali. É interessante que, na visão de Saul, ele achou que era um herói vencedor naquela guerra, naquela batalha. Isso aos olhos dele. Porém, aos olhos de Deus, Saul não passou de mais um fracassado, derrotado em uma missão que Deus lhe confiou. Se nós formos levar isso para o campo espiritual, quantos balidos de ovelhas e mugidos de vacas, de gado, nas igrejas da atualidade. Líderes gananciosos, pastores fraudulentos, falsos profetas, que acham que conseguem esconder os seus crimes, seus pecados, suas ignorâncias, suas heresias à luz da verdade de Deus. Mas o homem jamais conseguirá enganar a Deus. Quando Saul foi abordado pelo profeta, ele precisava de dar uma resposta. E como todo homem ímpio, que não aceita reconhecer sua derrota, seu fracasso, sua desobediência, ele sempre procura transferir a responsabilidade para outros. Assim foi com o casal lá no Éden. Lembra quando Deus interrogou a Adão? Por que fizeste isto? Adão, pois é, Senhor. A mulher que o Senhor me deu como esposa, não é que ela me deu do fruto e eu terminei comendo? Ah, é, Adão?
mas eu pus responsabilidade sobre teus ombros. Você é o chefe da família. Ah, Senhor, a mulher que tu me deste. Como nós conhecemos a história. E o Senhor levou a mulher para o tribunal da consciência e a interrogou. E a mesma, no vírus do pecado, não confessou o seu erro, mas transferiu para a serpente. Ah, Senhor, a serpente me enganou. E não é que eu terminei comendo? Enfim, os homens não conseguem se responsabilizar pelos seus atos. Talvez isso seja uma manifestação do pecado, da queda, do deslize do homem se afastando do seu Criador. E foi justamente o que ocorreu com Saul. Que barulho é este, Saul? Que osso? Que balido é este? Que mugido de vacas são estes? Olha o que diz o versículo de número 15. E Saul respondeu: de Ameleque os trouxeram, o povo tem poupado ao melhor do rebanho, das ovelhas e das vacas, para as sacrificar ao Senhor teu Deus. Mas o restante o destruímos totalmente. Ai, 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 ai. O cabra não tinha vergonha na cara mesmo, não era verdade? O povo, ele jogou a culpa nos seus soldados. Saul, além de mentir, ele tenta responsabilizar o exército, ao invés de assumir a sua culpa, a sua desobediência. Então Saul estava mentindo. Mas para Deus, será que pode? Tentando passar pano quente para os soldados que foram culpados, ele então termina mergulhando mais ainda na mentira, na hipocrisia. Não, senhor. Os soldados salvaram aí o melhor do rebanho e, olha, a intenção é boa. É para consagrar ao Senhor para os holocaustos. Mas isso não convence o profeta Samuel. É interessante como que um homem afastado de Deus não consegue falar na primeira pessoa. E o texto, em alguns versículos, mostra o quanto que Saul estava desviado, estava afastado de Deus, e parece que ele reconhece a sua condição deplorável espiritual. O versículo de número 15 diz: ao Senhor, observe esse texto, o teu Deus. No versículo de número 21, ele diz: a fim de sacrificar ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Você está percebendo essa expressão? Teu Deus, seu Deus, nunca meu, o nosso. No versículo de número 30, ele diz: volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Isso é muito significativo e isso mostra, evidentemente, que o emprego de Saul dos pronomes teu, seu, etc., em vez de meu, isso denota que
ele estava ciente de ter se afastado de Deus. Por isso, não consegue exprimir pronomes como o meu Deus, o nosso Deus. E analise que o Espírito Santo afirma que Saul e o povo poupou a Agag. E o melhor dos despojos. Mas Saul afirma que o povo tem poupado, conforme estamos analisando, tentando se absolver-se da culpa. Mas o Senhor Deus conhece o homem pelo coração. E por isso, essa desculpa de Saul não convenceu o profeta Samuel. Nisto, Samuel ouve essas desculpas e no versículo de número 16, Samuel vai à presença do Senhor para ouvir a mensagem de Deus quanto à situação de Saul. E o versículo de número 16, a palavra de Deus diz o seguinte: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Como é maravilhoso o homem andar em sincronia com Deus, em comunhão com Deus. Como é interessante e maravilhoso teus ouvidos espirituais e sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. E Samuel gozava de uma comunhão restrita com Deus. E ele foi aos pés de Jeová. E é claro, evidentemente, não seria uma mensagem prazerosa de se ouvir. Saul ficou à espera das respostas do profeta quanto à sua situação. Nos versículos 17 ao 21, o profeta, portanto, entrega a mensagem. O versículo de número 17 ao 21, ele vem e diz a Saul: e Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando a você claramente: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e o fez? Que o Senhor o reprova, disse Saul. Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe a Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que se estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificar ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Enfim, desobediência total. Ouvindo essas desculpas esfarrapadas, Samuel traz uma lição de vida muito profunda. Ele faz
uma declaração quanto aos sacrifícios e à obediência a Deus. Ele coloca na balança sacrifícios e obediência. Diante de Deus, o que é mais válido? Samuel, portanto, diz que o obedecer é melhor do que sacrificar. Que lição profunda para aquela época e o que nos dizer para os nossos dias, amados irmãos. O versículo de número 22, ele diz o seguinte: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Saul ouviu isto aqui: melhor obedecer a Deus ao invés de pecar, ao invés de fazer conforme a gente acha que é o correto e o certo. E o coração humano é enganoso. Por isso Jeremias disse: maldito o homem que confia no homem. Isto é, maldito o homem que confia no seu próprio braço, na sua própria capacidade. Tem 99% de chances de errar, de não dar certo. E ele esclarece a Saul a gravidade do seu erro. Saul vem com a desculpa religiosa de doações, de culto, mas uma formalidade apenas, que não consegue enganar a Deus e nem mesmo convencer o profeta do Senhor. Se nós pecamos, se nós erramos, nós temos uma lei, uma verdade, uma esperança no sacrifício expiatório do Cristo crucificado. Não somos livres de pecar. Somos cristãos, somos santificados pela palavra, mas temos em nós ainda a natureza de um corpo corruptível que peca a todo instante. Eu não posso negar as minhas faltas diante de Deus. Eu não posso negar meus pecados diante de Deus e do crivo da sua palavra. E o que eu tenho que fazer, irmão Fábio? Reconhecer, confessar, deixar e suplicar o perdão de Deus. E João, em sua epístola, disse: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado no céu. Jesus Cristo, homem. Por que ele diz Jesus Cristo, homem? Porque Jesus, o Deus humanizado, conhece na experiência a natureza e a fraqueza humana. Conhece a dor que o pecado causa no homem, embora ele não conheceu o pecado em si mesmo, porque Jesus Cristo nunca pecou. É o sacrifício único e perfeito que nos elimina do pecado e nos coloca na salvação eterna pela obra que o Espírito Santo está agindo na terra hoje e pode agir agora em sua vida, se você acreditar, confessar e entregar
a sua vida para o controle do Espírito Santo. Ele vai convencê-lo do seu estado deplorável e você sentirá a necessidade de se chegar, de se encher de Jesus Cristo, e você vai ver uma experiência maravilhosa em sua vida a partir desse momento. O versículo 23, conforme lemos, Samuel diz que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. O versículo 23 diz o seguinte: pois a rebeldia ou a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Finalmente, acaba a história de Saul demonstrando ser um cara incorrigível, que não se arrepende e um fracassado generalizado. E Samuel diz aqui bem claro que a rebelião é a raiz de todo tipo de pecado. Começa aí. Se formos falarmos na história eclesiástica e na história secular sobre rebeliões, presídios, governos, igrejas, ministérios, esse vídeo ia para 3 horas de duração. Você sabe o que eu estou falando. Rebelião é a raiz de todo tipo de pecado que brota a partir desse veneno chamado rebelião. Adivinhações, feitiçarias, tudo isso são meios de manipular o mundo espiritual por meio de espíritos demoníacos. Tudo isso se concentra no espírito da rebelião. Lembra de Corá, Datã e Abirão, lá no deserto? Que se rebelaram contra Moisés? Deus viu aquilo e imediatamente sentenciou ao juízo divino. A terra abriu sua boca e engoliu todos os rebeldes. Israel caminhou 40 anos no deserto até que os rebeldes fossem eliminados. Nenhum rebelde nas Escrituras tiveram vida durável, porque Deus é Deus de justiça. Se fôssemos falar de tantos outros, daquela comunidade hipócrita que se investiram contra Daniel, foram parar na cova dos leões. O que falar de Beltesazar e tantos outros que poderíamos aqui enumerá-las. E observe o que vou lhe dizer para nós concluirmos. Se rebelar contra as ordens de Deus é a mesma coisa de que se rebelar contra o próprio Cristo. E olha vocês, pasme os senhores, como a pessoa de Jesus Cristo é tão difamada neste mundo. Desde que o cristianismo foi inaugurado, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que os homens pecam querendo explicar a triunidade divina, querendo explicar a cristologia, querendo explicar a natureza divina de Jesus Cristo. Ora, se o Espírito Santo age, tem o domínio e o controle de nossos corações, do nosso espírito, não existem motivos para discrepâncias teológicas.
Não existe motivos para depreciar a vida e a natureza de nosso Senhor. Nenhuma mente humana comporta a compreensão da triunidade divina. Deus se manifestando na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como explicar tamanho mistério? É uma doutrina bíblica consistente, autêntica, está nas Escrituras. Mas a nossa mente humana não tem condições de compreendê-la na sua plenitude. Então, senhores teólogos, fecha a boca. Fecha a boca. Não fale besteira na internet. Vocês unicistas e tantos outros que depreciam as escrituras sagradas e não sabem o que estão fazendo. Ora, a nossa responsabilidade é cumprir as ordens de Deus com relação a Jesus Cristo. E quais são elas, irmão Fábio? Aceitar o plano de Deus de salvação através de Jesus Cristo, sua vida, sua obra, seu sacrifício, sua ressurreição, são bases, a única estrutura de salvação, o único meio, a única porta. Em Jesus repousa a autoridade da deidade divina. Ele é Deus na essência do Pai e do Espírito. Rejeitá-lo é estar perdido para sempre. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você e desses teólogos falsos profetas que disseminam a semente maligna, querendo tirar a humanidade do alvo, do Calvário, que é o único meio de salvação. E todos que rejeitarem a Jesus Cristo, infelizmente, estão condenados a uma eternidade infeliz de dor e tormentos eternos, pois são os frutos do pecado, e isto é uma lei irrevogável. Que Deus tenha misericórdia de você. E o texto diz, e como ídolos e idolatria é a obstinação. Obstinação, meus amados, é a teimosia. O cara é teimoso. Saul era teimoso por natureza. Não aceitava os conselhos, as oportunidades, o perdão. Não aceitava de forma alguma qualquer possibilidade de um conserto com Deus. Ele era teimoso, ele era obstinado. E obstinado de tal forma que rejeitava qualquer possibilidade, portanto, de perdão. Ele estava conscientemente determinado a se recusar a acreditar na palavra de Deus. E o que ocorre será o que estaremos tratando em nosso próximo conteúdo. Saul, depois que houve a sentença de Deus, ele não se arrepende, ele sente remorso, semelhante a Judas. Lembra? Quando Pedro traiu Jesus, ele se arrependeu e chorou, e foi para os pés do mestre. Quando Judas traiu Jesus, ele sentiu remorso, e ao invés de ir para o perdão, ele foi se enforcar. E aconteceu toda aquela tragédia
motivadas pelo remorso que não leva o homem a Cristo, mas leva à morte. Isso nós veremos, o remorso de Saul, em nosso próximo conteúdo, querendo Deus. Fique na paz, que essa palavra sirva de livro espiritual para a sua vida. Deus lhe abençoe.